missão. Aleluia! E como igreja, nós todos somos chamados, somos convocados a orar pelo menos em 3 áreas distintas. E isso não pode ser esquecido por ninguém. Em ordem de importância, essas áreas são: primeiro, orar por nós mesmos. Nós precisamos orar para que Deus, em princípio, nos ajude e nos abençoe na nossa vida pessoal, familiar, espiritual, enfim, ministerial. Orar por nós mesmos. Também temos o dever de orar pela igreja do Senhor espalhada na face da terra. Orai uns pelos outros, diz a palavra de Deus. E em terceiro lugar, devemos orar pelo mundo, para que o Senhor salve as pessoas que caminham a passos largos para a perdição eterna, sem terem tido a oportunidade de receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Invocar o seu nome. Aleluia. Mas a terceira atitude está ainda nesse verso 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Dar a conhecer significa exaltar a Jesus Cristo diante dos seus ouvintes. E veja a responsabilidade de nós enquanto igreja. Os nossos irmãos surdos, ou os surdos que ainda não encontraram Jesus, precisam ouvir a palavra de Deus. Nós lemos ontem aqui: como ouvirão? E fazemos aqui mais uma vez uma paráfrase: como ouvirão se são surdos? Através desta bênção que Deus capacitou as pessoas da linguagem que eles entendem. Então há necessidade de um maior número de crentes em Cristo Jesus, de aprenderem esta linguagem para que eles ouçam, ou seja, dar a conhecer as obras de Deus entre os povos. Nós oramos pelos países que estão na chamada janela 10/40, onde existem pessoas que, por conta da própria legislação, da ideologia e da religião, não é possível pregar o Evangelho. E há outros segmentos de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Quando nos dirigirmos ao contingente de surdos, nós temos que incluí-los como povos não alcançados e não como deficientes. Aleluia! E eu tenho certeza, e falamos ontem aqui para a igreja, que na última reunião do ministério, eu senti da parte de Deus, de fazer um convite público, enquanto a irmã Cileia estava divulgando este evento, de que nós precisamos, com a máxima urgência, de ter um grupo de obreiros desta igreja, com uma classe específica, para aprendermos Libras,
língua brasileira de sinais, para ministrarmos a palavra de Deus, primeiro para os nossos irmãos surdos, e também para fazer deles discípulos treinados, para levar a palavra aos surdos que ainda não estão na igreja. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então, dar a conhecer sobre os feitos, sobre as obras de Deus entre os povos, isso deve ser feito pelo menos em 4 áreas do ministério. Primeiro deles, o ministério da restauração, ou seja, restaurar os homens, ou o homem, para com Deus. Eles precisam ser treinados para ganhar almas para Jesus. Não virem à igreja somente para, num momento de descontração, ou uma terapia, cantar aqui alguns louvores, participar de vez em quando de um lanchinho, que a irmã Cileia sempre prepara para eles, e a gente fica contente, mas muito mais que isso, fazer dos nossos surdos verdadeiros pescadores de almas, aleluia, pescadores de homens, e dar a conhecer os feitos do Senhor, as obras do Senhor entre os povos, através do ministério chamado de iluminação, ou seja, abrir os olhos das pessoas que estão cegas espiritualmente, para que eles possam ver Jesus Cristo na vida de cada um deles. Dar de conhecer as obras do Senhor a todos os povos, também através do ministério de libertação, ou seja, apresentar a verdade do Evangelho, para tirar os homens das mãos de Satanás e entregá-los a Jesus Cristo. E a quarta forma é através do ministério de conservação, preparar um povo para a vinda de Jesus. Eu, enquanto pastor, os irmãos, enquanto obreiros, os irmãos músicos, os irmãos cantores, os irmãos pregadores e ensinadores, têm sim responsabilidade de preparar estes queridos irmãos surdos, para que, quando a trombeta tocar, mesmo surdos fisicamente, eles estejam atentos para ouvir o soar das trombetas, os chamando através do arrebatamento para morar com Deus eternamente. Aleluia, glórias a Deus. E o tema deste evento ficou escolhido em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Pastor Edson nos deu uma aula ontem sobre este acontecimento, mas por ocasião da vitória sobre os inimigos filisteus, o profeta Samuel declarou, e isso está registrado no seu primeiro livro, no capítulo 7, versículo 12, ele usou uma palavrinha, Ebenezer, vocês podem dizer? Ebenezer. Que significa, até aqui nos ajudou o Senhor. Ora, até aqui o Senhor nos ajudou. Inicialmente o significado desta palavra Ebenezer era pedra de ajuda, mas atualmente a expressão Ebenezer é utilizada universalmente no meio cristão com este último significado, ou seja,
até aqui nos ajudou o Senhor. Mas não deveria ficar restrita esta expressão somente para os irmãos do Ministério Mãos Ungidas, mas para todos nós que somos seus irmãos em Cristo. Vamos dizer juntamente com eles: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o sentido literal continua sendo pedra de ajuda. Mas isso foi lá atrás, mas hoje Deus continua sendo a minha, a tua, a nossa pedra de ajuda. Mas para tanto é necessário que creiamos no amor de Deus, na sua sabedoria, para que possamos continuar dizendo, mesmo depois deste congresso ou deste aniversário: até aqui nos ajudou o Senhor e poderá nos ajudar ainda mais. Quantos creem que Ele vai continuar nos ajudando, mesmo depois desse evento? E o resultado, então, desta nossa celebração de gratidão a Deus? Qual seria o resultado? Qual seria a recompensa da parte de Deus de estarmos reunidos nesta noite para celebrarmos com ação de graças este evento? No livro do profeta Ageu, nós encontramos, no capítulo 2 deste livro, no versículo 19, as seguintes palavras: vejam a pergunta: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Que notícia mais caótica e negativa, pessimista. Mas tem um ponto e vírgula aqui, porque não terminou o texto. Ele continua dizendo: mas desde este dia eu vos abençoarei, assim diz o Senhor. Vamos repetir aqui dia, mês e ano de hoje? Qual que é mesmo? 9 de abril de 2017, um domingo à noite, na Assembleia de Deus em Curitiba. Marque isso na sua agenda. Desde este dia de hoje, Deus, por estar alegre em ver que a igreja se une para agradecê-lo pela vida desses queridos irmãos surdos, Ele está assumindo um compromisso comigo e com você. E Deus não é homem para que minta. Aleluia, glórias a Deus. Ele está dizendo para mim e para você, que desde esse dia de hoje, que está quase terminando, Ele vai te abençoar. Aleluia. E saiba de uma coisa: Deus tem muita pressa em abençoar o seu povo. Deus tem mais pressa de nos abençoar do que nós mesmos em sermos abençoados. E Deus faz hoje, faz agora, faz já, e vai fazer aqui na sua casa. A Zaqueu, ele disse o seguinte: hoje me convém pousar em tua casa. Ele se convidou.
lá na festa, no banquete, oferecido por Zaqueu a Jesus. Jesus, no momento da festa, quebra o protocolo, se levanta e diz: hoje entrou salvação nesta casa, aleluia, glória a Deus. E ao ladrão que estava à sua direita, depois de ter manifestado as suas palavras de repreensão ao seu colega de infortúnio que estava à esquerda de Jesus, dizendo: você ainda nem teme a Deus, nós estamos morrendo nessa cruz, porque nós somos malfeitores, nós somos bandidos, e nós merecemos esta pena, mas esse que está aí no nosso meio, não fez mal nenhum, ele é inocente, ele não deveria estar pregado juntamente conosco. E se vira com dificuldade para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus encontra forças ainda, se vira com aqueles espinhos penetrando ainda mais naquele movimento, e diz para ele com uma voz amável, como ele deseja falar com você nesta noite: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz que aquele paralítico de Betesda, ele se levantou imediatamente ao receber a sua cura, e falar daquela mulher que sofria do fluxo de sangue, que tocou em Jesus, e ele sentiu que saiu dele virtude, e a Bíblia diz que ela se sentiu estar curada do seu flagelo instantaneamente. Eu quero te dizer que hoje é possível, é bem provável, e posso afirmar que é certeza, que algo novo comece na tua vida, até pelo fato de você estar aqui na casa de Deus, adorando na beleza da sua santidade. Hoje, Deus te trouxe aqui para enxugar as tuas lágrimas. Hoje, Deus está desejoso de curar as feridas da tua alma. Deus está desejoso que algo comece a acontecer dentro do seu coração. E vamos partir para a conclusão. O texto diz: desde este dia eu vos abençoarei. Não é só para uma pessoa. Nesse vos aqui está o meu nome e o seu nome, e até mesmo do visitante que nem tenha sido manifestada a sua presença, mas ele está dizendo que vai te abençoar. Mas pastor Wagner, de que maneira é essa bênção? Falar que Deus vai abençoar é muito genérico, é muito amplo, mas eu posso te ajudar. A Bíblia diz que a bênção que Deus quer mandar para você não é de conta-gotas, não é dosado, é uma bênção sem medida. Não existe nenhum instrumento científico de alta tecnologia que consiga mensurar a amplitude da bênção que Deus reservou para você nesta noite. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre as bênçãos que vão além do nosso entendimento. E em Deuteronômio capítulo 28, sugiro que em casa leiam pelo menos os 14 primeiros versículos, que há uma promessa de Deus adicional para você,
que diz o seguinte: comereis o melhor desta terra. Quantos recebem esta palavra da parte de Deus? Eu concluo me referindo aqui a pelo menos duas passagens. Gênesis capítulo 26, versículo 12, está escrito que Deus abençoou Isaque 100 vezes mais do que ele havia semeado. Uma continha de, nem matemática, aritmética ainda. 2 mais 2 é igual a, se tiver dificuldade pode usar a calculadora. 2 mais 2 é igual a 100% de 2, quanto é? É o dobro. Agora, aqui não está falando que Isaque foi abençoado o dobro, foi 100 vezes mais do que ele havia semeado. E não se esqueça que somente naquele ano, aleluia, eu não tenho dúvidas e não sou pregador da teologia da prosperidade. Eu creio na prosperidade bíblica e no Senhor que é o dono do ouro e da prata. Aleluia! Se você esteve nesse culto com o desejo de coparticipar da gratidão do Ministério Mãos Ungidas, esta palavra é para você. Neste tempo de crise política, econômica, financeira, moral e tantas coisas que o nosso país tem atravessado, Deus está dizendo que vai te abençoar 100 vezes mais ainda neste ano, assim diz o Senhor. Aleluia. Mas por falar em amplitude, 1 Coríntios 2, versículo 9, já estarei terminando. Paulo está dizendo assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido dos ouvintes também não ouviram, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para uma categoria de crentes na igreja que o amam verdadeiramente. Quantos amam a Deus aqui? Levante a sua mão com fé e receba esta palavra que nem está à nossa disposição. Tal a grandeza desta bênção que está reservada para nós. E o último texto, em Gênesis, capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículo 29. A Bíblia fala que naquele encontro que Jacó teve com o anjo do Senhor, lá no val do Jaboque, e ele não estava entendendo, ou como paulistano, né? Ele não estava entendendo o que estava se passando naquele encontro, ficou perdendo seu tempo para querer saber qual era o nome daquele ser angelical, e houve uma recusa por parte daquele ser celestial, porque ele estava preocupado com coisas insignificantes diante da magnitude do que iria acontecer naquele encontro. E Jacó, diz o texto, lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse:
por que perguntas pelo meu nome? E o texto diz: e abençoou-o ali. E eu estava pensando nesta palavra, e o Senhor disse ainda nesta tarde: Wagner, diga para o povo que estiver lá na igreja hoje à noite, que o anjo do Senhor abençoou o Jacó ali no val do Jaboque há muito tempo atrás, mas você está autorizado a dizer que eu vou abençoá-los aqui. Fiquemos de pé. Aleluia.